Título 8 da extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. Artigo 107. Extingue-se a punibilidade: 1. Pela morte do agente. 2. Pela anistia, graça ou indulto. 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. 4. Pela prescrição, decadência ou perempção. 5. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. 6. Pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. 9. Pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Artigo 108. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Artigo 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto do parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: 1. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. 2. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. 3. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. 4. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. 5. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. 6. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Prescrição das penas restritivas de direito. Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória. Artigo 110. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Artigo 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: 1. Do dia em que o crime se consumou. 2. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. 3. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. 4. Nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. 5. Nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Artigo 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr: 1. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.
2. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Artigo 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Prescrição da multa. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá: 1. Em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. 2. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Redução dos prazos de prescrição. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Causas impeditivas da prescrição. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. E 4. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Causas interruptivas da prescrição. Artigo 117. O curso da prescrição interrompe-se: 1. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa. 2. Pela pronúncia. 3. Pela decisão confirmatória da pronúncia. 4. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. 5. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. 6. Pela reincidência. Parágrafo 1º. Excetuados os casos dos incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Perdão judicial. Artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.